paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar com nossos estudos. Hoje nós estamos na terceira parte do livro do profeta Amós, que é chamado o profeta da justiça social. Nós temos aqui um pequeno resumo sobre a vida, ou quem é o profeta Amós, que já explicamos no primeiro e no segundo vídeo. Então, estamos aqui, temos colocado alguma coisa sobre esse profeta. Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado por causa da infidelidade do povo. Ele profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá e do rei Jeroboão II em Israel, no norte. Amós era do Reino do Sul, ele era de Judá, mas Deus o chamou para levar essa profecia lá no norte, onde estavam as 10 tribos, que o Senhor agora estava enviando mais um profeta. Já tinham profetizado contra Israel, Elias, o profeta Eliseu também, o profeta Joel, Jonas e muitos outros que profetizavam e mostravam para o povo que ele deveria se arrepender, porque senão viria a justiça de Deus sobre eles. Mas nada adiantava. E agora Amós, então, Deus o levanta e o chama com esta palavra. Agora Deus estava dando mais uma oportunidade para o povo. E será que este povo aproveitaria mais essa oportunidade? Será que os povos ao nosso redor estão aproveitando a oportunidade que Deus está dando ainda de salvação? E nós já passamos do capítulo 1 até o 6, sobre as profecias. Agora, no capítulo 7, 8 e 9, nós vamos ver sobre visões que Deus deu para o profeta, coisas que ainda não tinham acontecido, que aconteceriam com o povo. Mas antes de enviar isto, ele mostrou para o profeta Amós. Então, no capítulo 7, versículo 1 a 3, eu coloquei aqui na tela. E está assim escrito: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. No versículo 2, diz: quando tinham acabado de comer toda a plantação, aqueles gafanhotos que ele viu na visão, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como que se levantará Jacó? Ele é tão pequeno, Senhor. E no versículo 3, então, diz: então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Então, nós vimos aqui nesses primeiros versículos que quando o profeta vê essa visão do que vai acontecer ali na terra de Israel, ele fica apavorado, angustiado pelo povo, pelo que eles iriam passar. E aqueles gafanhotos, ele olhou e tinham comido toda a plantação. No versículo 1 diz assim, ó, e ele formava
E eis que formava gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. A primeira colheita era para o rei, do trigo e da cevada, para os animais, para os cavalos que iam para a batalha, que tinham que ser bem tratados. E o povo, então, não tinha direito a esta primeira safra. Aí depois vinha como muitas vezes a gente vê a chuva serôdia. Aqui está falando sobre a cultura tardia, que vinha depois de concluída a colheita. Essa chuva, ela vinha no mês de primavera. Era uma chuva que vinha, uma chuva tardia, vamos dizer. E aí, com aquela chuva, ia crescer novamente o trigo restante e a cevada. Aí o profeta, ele quando vê que esses gafanhotos vêm para tirar esse restante depois da chuva serôdia, e que o povo então não teria mais o que comer, ele se angustiou muito e ele clamou a Deus. Ele teve aquela visão e na hora ele clamou a Deus e disse: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Como que o teu povo vai sobreviver? É um povo pequeno, não tem como se toda a colheita perecer. E aqui o profeta coloca confiança não na justiça de Deus, mas na misericórdia de Deus. Porque pela justiça tinha que acabar mesmo com aquele povo, mas pela misericórdia. Então a nossa oração sempre é pedindo a misericórdia de Deus, porque não merecemos coisa alguma, mas tudo que temos ou que somos é pela grande misericórdia do Senhor. No versículo 3, quando diz que o Senhor se arrependeu, não acontecerá mais isso, não é que Deus diz uma coisa e se arrepende e volta atrás e talvez faça, talvez não faça. Não. Há muitas dessas ameaças divinas, ou todas elas, né? Elas são profecias condicionais. Vai depender muito de como que o homem vai reagir a isto. Se eles vão agir da maneira certa ou errada. Como é que ele vai agir? Nós já conhecemos muito lá quando Nínive, o profeta foi lá profetizar e disse que aquela nação toda iria morrer, então houve ali um arrependimento. Inclusive o rei, todos se arrependeram e clamaram ao Senhor, e o que aconteceu? Não veio a destruição. Isto aqui é um exemplo para nós, nos dias atuais, que o nosso clamor chega na presença de Deus. Não vamos nunca desistir, jamais desistir, mas ficar nos confiando na bondade, na misericórdia do nosso Deus. Então, Amós tem outra visão. Deus mostra para ele, então, os gafanhotos, Deus já tinha descartado. Não vamos fazer, não vou destruir o povo com os gafanhotos. Atendeu às súplicas do profeta. Veja só, a súplica de um homem salvando toda uma nação. Aí nessa visão, na segunda visão, ele tem a visão do fogo. E versículo 4 em diante diz: Assim me mostrou o Senhor Jeová. E eis que o Senhor Jeová chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse:
Senhor Jeová, cessa agora. Ele clama de novo pela misericórdia de Deus. Cessa, Senhor. Acaba com este fogo. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E novamente o Senhor atendeu a oração de Amós. E o Senhor disse: nem isso acontecerá, disse o Senhor. Era tão terrível este fogo nesta visão que Amós viu que diz que até consumiu um grande abismo e começava a devorar a terra. Uma seca terrível, terrível, como nunca vista, viria sobre Israel. E com essa seca, e nós sabemos que isso acontece, os rios secam. E aqui diz que até o grande abismo, o mar, as águas, o oceano, Amós viu que estava tudo seco e a terra agora está sendo toda consumida. Porque quando há uma seca muito grande, o fogo se alastra também na terra, porque a vegetação, tudo está seca. E assim foi como Amós viu tudo acabado em Israel. Aí Amós intercede novamente e pede que Deus tenha misericórdia, que Israel é pequeno, ele não teria como se levantar novamente depois de uma seca tão grande, de um fogo que iria devorar toda a terra. E o Senhor novamente diz: tudo bem, vou atender a tua súplica. Olha o poder da súplica de um servo do Senhor. Agora, Deus mostra para Amós a terceira visão, que é a visão do prumo. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: o que vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Sabemos que o prumo é um material, uma ferramenta usada na construção civil, construção de casa, construção de muros. E quando a pessoa que está construindo coloca o prumo e ele não está bem reto, tem que começar novamente, tem que derrubar aquilo, porque senão depois toda a construção virá abaixo. E a nação de Israel estava muito aquém daquilo que Deus esperava deles, porque o Senhor construiu essa nação como um muro reto. Ela deveria ser um exemplo para todas as demais nações em volta dela, porque Deus era o seu rei, era aquele que abençoava, era aquele que guardava este povo. E os povos ao redor deveriam se espelhar em Israel, mas Israel tinha que ser um exemplo, mas pelo contrário, o que aconteceu? Israel que começou a olhar em volta e começou a querer ser igual aos demais povos. É uma lição muito grande para nós. Nós não podemos querer ser igual a ninguém. O Senhor é o nosso Deus e nós somos um povo separado. E quem nos vê deve ver Cristo em nós. E aqui nos fala, no final do versículo 8, que ali eu li o versículo 7 e 8, né? Do capítulo 7 de Amós. No final, o Senhor diz assim, ó: nunca mais passarei por ele. Não aguento mais ver este povo tão torto. Tem que acabar com ele. Não tem outra solução, porque ele nunca mais, ele não vai se endireitar.
ele é inclinado para o mal. E o reino do norte, ele não seria mais poupado. E sabemos que realmente aconteceu isso, né, em 722 a.C., quando os exércitos inimigos invadiram ali e levou o povo cativo. Como Israel não se arrependeu, o profeta agora parou de interceder. Não tinha mais jeito, não adiantava interceder. E aquele povo seria, infelizmente, levado cativo, sairia da sua terra. E Deus dá mais uma visão para Amós, que é a visão do cesto de frutas. Amós, agora no capítulo 8, versículo 1 e 2. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: O que vês, Amós? E Amós disse: Eu vejo um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo, não tem mais como, nunca mais passarei por ele. Vejam que nesse capítulo 8, depois que os irmãos o lerem completamente, ele vai mostrar quantas coisas que aquele povo estava fazendo, estava agindo errado. Frutos do verão é que eles estavam maduros, prontos para serem colhidos. E chegou o fim, ou seja, não vai haver mais perdão para este povo. Foi a última oportunidade, como se Deus te dissesse, não tem mais como. Né? E ali no versículo 3, diz que os cânticos se tornarão em gritos de dor. Eles viviam muito despreocupados. Como nós vimos que eles estavam passando por um período de grande riqueza, sem guerras, sem nação nenhuma que viesse contra eles, apesar que os pobres passavam necessidade, mas os ricos ficavam cada vez mais ricos. E eles viviam cantando nas suas festas. Aí diz que os seus cânticos se transformariam em gritos de dor quando a nação fosse invadida. Muitos cadáveres, haveria mortes por todos os lados, e foi realmente, a gente lendo assim a história, algo terrível que aconteceu. Foram mortos aos milhares de pessoas, e foram também levados cativos. Tudo, veja só, Amós estava nesta visão, vendo o que iria acontecer. E estava falando, contando para o povo. Mas o povo não aceitava a palavra que Deus estava enviando. Mesma coisa que acontece em nossos dias. Estamos no final dos tempos, Jesus está voltando, está sendo anunciada a palavra, mas não adianta, as pessoas não acreditam nisto, né? Pisam os necessitados, como nós já vimos até nos capítulos anteriores, a maneira como eles lidavam com os pobres. Lá no versículo diz que eles compram os pobres por dinheiro, porque eles estavam nas festas, até isso o profeta Amós fala, Deus coloca em sua boca. Eles estavam nas festas para o Senhor, né? Páscoa, as festas das colheitas, todas aquelas festas também nos sábados, e os comerciantes, os ricos, não viam hora de acabar aquelas festas, e ali eles não estavam participando realmente, mas eles estavam cogitando
no seu coração, na sua mente, o que eles poderiam fazer para ganhar mais. Tomara que passe logo essa festa para que nós possamos abrir o nosso comércio e ganhar dinheiro. E eles pensavam que iriam diminuir o EFA e aumentar o ciclo. Ou seja, que nem nós vemos hoje, às vezes, alguma embalagem que antes era 370 gramas, vamos dar um exemplo assim. Hoje, a gente compra a mesma coisa e na embalagem tem 320 gramas, o mesmo valor. Ou seja, aumentou muito, mas o valor continuou o mesmo, mas diminuiu o peso. E era isto que os comerciantes ficavam imaginando durante os cultos, que deveria ser inteiramente dedicados a Deus, mas eles não viam hora de terminar aquilo. E eles compravam os pobres por dinheiro, porque os pobres tinham que ir lá comprar o alimento. O alimento cada vez vinha em menor quantidade, porque eles ludibriavam e eles enganavam no peso e aumentavam o valor. E o que acontecia? O pobre ficava tão endividado que ele acabava tendo que ficar como escravo para pagar a conta, ou dar um dos seus filhos como escravo. Era algo muito horrível, não tinha um amor por ninguém. Mas no versículo 11 diz assim, porque ali, depois na continuação, Amós vai contando assim, tudo o que vai acontecer. E no versículo 11 ele diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E realmente, imagina eles lá no cativeiro, eles espalhados pelas nações, o Reino do Norte foi espalhado entre as nações, e tendo agora saudades dos cultos, de ouvir a palavra verdadeira de Deus. Eles estariam com fome, com sede, mas não seriam saciados. Acontece a mesma coisa em nossos dias. Quantos dos nossos irmãos estão desapercebidos? Nem falo daquele que não tem Jesus, que ainda não aceitou a Jesus. Eu penso naquele que está ali na igreja, nos cultos, participando, às vezes até trabalhando, mas ele tem uma vida dupla, espiritualmente falando. E ele não acredita que Jesus está voltando, mas Jesus vai logo, vai em breve nos buscar. E esses que estão assim adormecidos vão ficar. Depois, eles vão correr muito atrás da palavra de Deus, porque, pela misericórdia do Senhor, na grande tribulação, milhares, milhares e milhares, um número incontável de pessoas serão salvas, que irão atrás da palavra de Deus para aprender a palavra de Deus, só que eles terão que dar a sua vida. Hoje, é só nós aceitarmos Jesus que deu a sua vida por nós. Que possamos sermos fiéis ao Senhor e tirarmos uma lição dessas profecias que foram dadas antigamente para o povo de Israel, mas que serve igualmente para os nossos dias. No capítulo 9, tem a visão, que é a quinta visão, da ruína do altar. No primeiro versículo, nos diz assim: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: Fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles.
e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Que profecia terrível contra um povo. A mesma coisa, queridos. Nós temos hoje as profecias nos dizendo o que vai acontecer para aqueles que não ficarem firmes com o Senhor. Aí o Senhor, do versículo 2 até o 7, ele fala algumas coisas que poderia até passar pela cabeça das pessoas ouvindo esta mensagem do primeiro versículo. Ai, vai acontecer isso horrível para nós, mas daí eu cavo um buraco até o fundo da terra, ou eu subo até os céus, ou eu subo uma montanha, eu escapo de alguma maneira. Mas o Senhor, ele diz assim, ó, ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Não vai adiantar. Ah, então eu subo aos céus. Ainda que subam aos céus, dali os farei descer. Ah, eu vou me esconder no cume de um monte, do Monte Carmelo. E aí o Senhor diz: mesmo que se escondam no cume do Carmelo, buscá-lo-eis e dali os tirarei. Ah, então eu vou me esconder no profundo do mar, lá no fundo, onde ninguém vai me achar. Aí o Senhor diz: se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. O que o Senhor está falando aqui é que não há lugar aonde o homem possa se esconder de Deus. Não há, porque o Senhor está em todo lugar. Então, temos que estar preparados, preparados. E era o que Amós falava para aquele povo: se arrependam para que não aconteçam estas coisas. Os irmãos depois procurem ler todos os versículos, porque eu selecionei apenas alguns para não ficar um vídeo muito longo. No versículo 11, estamos agora no último capítulo de Amós, que é o capítulo 9, né? Diz que naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vejam que ali, anteriormente, no primeiro capítulo, estava falando que o, o, o altar seria derrubado. Agora, é falado tudo que vem contra aquele povo, se ele não se arrepender. Mas sempre, os irmãos podem ver todas as profecias, todos os profetas que falaram. Deus sempre dava um escape. E também falava para aqueles que fossem fiéis, as bênçãos que viriam sobre eles. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Eu repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Olha que promessa gloriosa para aquele povo e promessa também para nós, porque essa palavra, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, se refere tanto à vinda de Jesus, quando ele veio, que da linhagem de Davi, que foi restaurado ali, como também fala sobre a conversão dos gentios, porque ali nós recebemos esta promessa. Jesus veio como Messias para Israel, para o povo de Israel. Era o Messias prometido desde o início do mundo. Lá, desde Gênesis, tem a promessa sobre
a vinda do Messias. Eu tenho um vídeo, se os irmãos quiserem ver no YouTube, sobre as incríveis promessas sobre Jesus Cristo. Não digo todas, mas muitas promessas que estão na Bíblia que falam sobre a vinda do Messias. E aqui o tabernáculo caído de Davi é o reino espiritual de Jesus que vai ser restaurado. E onde Jesus, tanto judeus como gentios estarão todos juntos, porque quando os judeus rejeitaram ao seu Messias, esta palavra chegou até nós. Nós conhecemos lá o Atos, capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, quando Pedro se levantou e foram ouvidas a palavra em todas as línguas dos que estavam ali em Jerusalém. E voltando mais atrás, até Abraão, a gente vê ali o cumprimento da promessa de Deus. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, tudo isso se cumpriu. E com a descida do Espírito Santo sobre cada um, então a palavra alcançou agora o mundo todo. Não havia mais separação entre judeus e gentios. E no reino milenar, quando nós voltarmos com Jesus nas nuvens, que Israel vai olhar para cima e ver que Jesus, aquele que está descendo com aquela multidão de santos, de salvos, que é esse o Jesus que eles mataram, o Messias tão esperado. Naquele dia todos serão salvos. Promessa gloriosa que vai se cumprir. Vejam se aquela promessa dada a Abraão há quantos e quantos e quantos anos atrás se cumpriu. Tudo, o Messias, tudo se cumpriu. Por que que este finalzinho só que está faltando não vai se cumprir? Vai se cumprir, irmãos, e vamos nos despertar para estarmos na presença do Senhor. No versículo 13 deste capítulo 9 diz: agora aqui está falando sobre a restauração de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Isso aqui significando a prosperidade de Israel, quando eles voltarem a ser povo de novo, nação. E isso nós vimos que aconteceu em 1948. Quem que poderia imaginar que uma nação espalhada sobre o mundo inteiro, espalhada entre todas as demais nações, conseguisse se manter uma nação dentro das nações? Jamais alguém poderia imaginar que em 46, né, quando eles voltaram, 48, que foi assinado o Estado de Israel, que eles voltariam à sua terra. O profeta Amós estava profetizando este período, mas a sua profecia vai mais longe ainda, vai para depois da volta de Jesus ainda, para o milênio, para tudo que está preparado para o seu povo. E aqui, então, fala dessa prosperidade tão grande, a fertilidade da terra, uma frutificação constante, como nós vemos lá em Apocalipse, que as árvores darão frutos em cada mês do ano. A prosperidade que vai haver no milênio.
E no versículo 14 diz: E trarei do cativeiro o meu povo Israel. E se cumpriu, não é mesmo? Como eu falei aqui, quem poderia imaginar, mas se cumpriu. Por que se cumpriu? Porque a palavra de Deus se cumpre. Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã, o eternamente ele sabe. Tudo para ele está nos seus olhos. Então, Amós, no versículo 14, ele fala: E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Isto aqui se refere ao cativeiro, que eles estiveram espalhados pelo mundo, mas também à volta que eles vão ter ainda de comunhão perfeita com Deus, que eles vão ainda entender que Jesus era o Messias dele, é o Messias dele, tão esperado. A palavra se cumpre, queridos. E aí diz que estarão para sempre com o Senhor. Esses versículos finais do capítulo 9, versículo 13 a 15, parece que ele foi tirado lá do Apocalipse. Mas Amós já tinha profetizado isto, não da sua própria cabeça, mas porque Deus já tinha colocado essas palavras na sua boca para falar para Israel o que aconteceria no final dos tempos. E o que diz? Plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra. Nunca mais eles irão perder a sua terra. Isto é uma palavra de Deus. E, como eu digo, ponto final. Não tem três pontinhos, não tem ponto e vírgula, não. É uma realidade que vai acontecer, já está acontecendo, eles estão na sua terra. Na grande tribulação, vão tentar tirá-los dali, mas dali 7 anos, quando Jesus voltar, ali o Senhor vai reinar com eles e jamais eles sairão da sua terra. E quem é que diz? Diz o Senhor teu Deus. Uma promessa gloriosa para o povo de Israel e uma palavra gloriosa para cada um de nós, dos gentios, que temos aceitado a Jesus Cristo e agora fazemos parte deste corpo de Cristo, onde está prometido para nós tantas e tantas bênçãos. Glória a Deus. Que livro precioso foi esse livro de Amós. Nós termos tido a oportunidade de estudarmos. Não pude falar versículo por versículo, né? Mas se vocês agora lerem, irmãos, o livro, que é tão pequeno, tem só 9 capítulos, vocês vão entender bem o que o Senhor disse para Israel e tirar as lições destas palavras de Amós para os nossos dias. Amém, não é? Então, nós vamos, no nosso próximo encontro, se Deus quiser, vamos falar sobre o profeta Obadias, se Deus quiser. Eu abençoo cada irmão, que possam estar firmados em Cristo e que venhamos a nos encontrar um dia todos juntos com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.